Hoje eu quero compartilhar de uma palavra muito edificante para as nossas vidas. Se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 21. E retornando Jesus de barco para a outra margem, numerosa multidão, uma vez mais, se formou ao seu redor, enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele pediu aos prantos e com insistência: Minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe suas mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. E estava por ali certa mulher que havia 12 anos, vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado o poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu-o: Quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhes: Vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas: Quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: Minha filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: Tua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: Não temas, tão somente continue crendo. E ordenou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, lhes questionou: Por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem. Chamou para perto de si o pai e a menina e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico: Talita cumi, que significa: Filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Então Jesus lhes recomendou expressamente para que nenhuma outra pessoa viesse a saber do que haviam presenciado, e mandou que dessem algo de comer à menina. Segundo essa passagem bíblica que nós lemos, meus irmãos,
e no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 43, trata acerca de duas realização de milagres, maravilhas ou cura divina. Não sei como vocês tratam acerca dessa realização desses milagres, mas a primeira situação que a Bíblia declara aqui foi a cura de uma mulher que estava com fluxo de sangue e ao tocar nas vestes de Jesus, ou na orla de Jesus, ou na asa de Jesus, segundo algumas traduções, essa mulher foi curada. E a outra situação foi que uma menina de 12 anos de idade, ela jazia morta em sua cama, e o pai dessa menina foi até Jesus para que Jesus solucionasse essa situação terrível, pois havia uma morte na casa daquele homem. Na primeira situação, eu quero fazer algumas considerações com relação a esse texto, meus irmãos. Na Antiga Aliança, no livro de Números, capítulo 15, versículo 38 e 39, existe um mandamento na Torá, ou no Pentateuco, ou nos 5 primeiros livros da Bíblia, que diz que o povo de Israel deveria colocar franjas no canto de suas vestes. O interessante é que em hebraico, esses cantos significam asas ou canaf, e essas franjas colocadas nessas asas são para que os israelitas lembrassem dos mandamentos diante de Deus. Eles deveriam lembrar dos mandamentos de Deus ao colocarem essas asas nessas franjas. E segundo a palavra de Deus, entre essas franjas deveriam ser colocados um fio azul celeste, do nome Tehilet. Esse fio azul, ele lembra que Deus se reconectaria com seu povo através da obediência dos mandamentos. E após isso, meus irmãos, quando nós seguimos para o livro do profeta Malaquias, o último livro do cânon do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4, versículo 2, eu quero ler com todos vocês. Todavia, para vós, todos quantos amam reverentemente o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas, e vós havereis de sair saltando de alegria como bezerros soltos no curral. Interessante, meus irmãos, que quando aqui nessa passagem do profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 2, fala aqui da seguinte maneira: trazendo cura em suas asas. E no hebraico, nós sabemos que a Bíblia, a Escritura Sagrada, no Antigo Testamento ela foi escrita em hebraico e algumas passagens em aramaico. Já o Novo Testamento foi na língua grega. E a palavra hebraica aqui para asas, nesse versículo de número 2 do profeta Malaquias, do capítulo 4, significa Tehilit Setzi, que é o fio azul colocado nas vestes. E quando essa mulher vai até Jesus, passa entre a multidão e toca no seu Tehilit, no seu manto, com essas franjas que contém esse fio azul celeste, ela buscava um milagre, mas era um milagre específico, meus irmãos. Não era somente um milagre de cura, pois ela sabia que haveria um Messias cuja as suas asas ele curaria, debaixo das suas asas ele traria cura. Ele seria o sol da justiça, ele seria o Salvador, porque Jesus, o Yeshua, que significa o Messias, ele tinha o dom de curar. Alguns o chamavam de curandeiro por efetuar as curas, mas essa mulher, sabendo de tudo o que se passava, pois havia uma grande multidão que seguia Jesus, se tão somente ela tocasse e não acontecesse nada, se ela não fosse curada, ao tocar no Tehilit,
ela saberia que ele não era o Messias. Mas a partir do momento que ela tocou em suas franjas, em suas asas e foi curada, ela testificou consigo mesma que aquela profecia do profeta Malaquias estava sendo concluída naquele momento. E esse testemunho dessa mulher, meus irmãos, segundo a profecia do profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 2, foi revelado que Jesus, ou Yeshua, ele era o Messias prometido para o povo de Israel. Por isso Jesus disse, quem me tocou? Quem me tocou? Jesus falou, né, meus irmãos, segundo a palavra de Deus. E Pedro disse, Senhor, todos te oprimem e te tocam, e como o Senhor diz, quem me tocou? E ele disse, estou perguntando porque de mim saiu virtude. Ela tinha consigo que se ela tocasse e viesse a ser curada, verdadeiramente ele seria o Messias prometido ao povo de Israel. E após esse milagre maravilhoso, meus irmãos, diz a palavra do Senhor, nos versículos posteriores, que Jesus curou uma menina de 12 anos, que estava morta já em sua cama, e ele disse, Talita cumi, e a menina levantou-se, e a menina foi curada, liberta, transformada, e foi um grande milagre naquela casa, meus irmãos. E eu glorifico a Deus por poder compartilhar com todos vocês dessa palavra maravilhosa. Eu peço para cada um de vocês para que curtam esse vídeo, compartilhe com todos os seus amigos. Se vocês não são seguidores do canal, sigam esse canal, aperte no sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. E eu peço para vocês que compartilhe, passe para a frente essa palavra abençoada, porque muitas pessoas ainda não conhecem Jesus. E Jesus é o Messias prometido. Jesus é o Salvador de toda a humanidade.